Olá, vamos para mais uma aula? Então hoje nós vamos falar de colocação pronominal. É meio complicadinho, mas vamos lá. Então vamos lá. A colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos, átonos, ocupam na frase em relação ao verbo a que se refere. Então nós vamos falar de verbos e pronomes, tá? Então quais são os pronomes oblíquos átonos? Nós temos aí aquele me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nós, vos, tá? Então esses são os pronomes oblíquos átonos. Então nós vamos falar da posição dele de acordo com o verbo a que eles estão se referindo, tá? Então vamos lá. Os pronomes oblíquos átonos, eles têm três maneiras de ser colocados na frase. Então são assim: primeiro, próclise, que nós chamamos de próclise, pró, que vem antes, tá? Então pronome antes do verbo. Então nós vamos pensar assim: pró de antes, tá? Ele vem antes do verbo. Então tem um exemplo aí: eu te disse. O te é um pronome oblíquo átono e o disse é um verbo. Então ele vem antes do verbo. Repare que ele está antes do verbo, ok? Vamos ver o segundo. Então nós temos próclise, antes, pró, antes, tá? Nós temos mesóclise, o próprio nome já está falando, de meio, tá? Ele vem no meio do verbo, pronome no meio do verbo, dar-te-ei, dar é o pronome, dar é o verbo, ter ali no meio do verbo, dar-te, tá no meio, ei, dar-te-ei. Então nós temos ali o verbo dar e o pronome que vem no meio. Então mesóclise, mesóclise, lembra? Meio, mesóclise, meio, lembrando, ok? Aí temos a terceira maneira de se colocar o pronome oblíquo átono. Nós temos aí a ênclise. A ênclise é o pronome depois do verbo. Então vem o verbo depois do pronome, tá? Então nós temos aí, peço-te. Olha, o peço é o verbo e o te é o pronome. Peço-te. Então nós temos aí a ênclise, é chamada quando o pronome vem depois do verbo, tá? Então vamos ver as maneiras de entender isso aí de próclise, mesóclise, ênclise. Então tem algumas maneiras. Então nós temos que se pensar assim, antes de entender como cada um desses casos deve ser usados, o que nós vamos fazer? A primeira regra é a colocação pronominal. Como? É feita com base no quê? É feita com base em prioridades. Então temos sempre uma prioridade. Então a primeira prioridade nós vamos pensar assim no caso do uso da próclise, tá? Então a primeira prioridade sempre nós pensamos assim, priorizar a próclise, porque ela é cheia de regrinhas. Se todos os casos forem usados na próclise, mas isso aqui não tem nas regras da próclise, aí a gente pensa nas outras. Então vamos pensar na próclise. Então vamos lá. Próclise é o nome dado à colocação do pronome antes do verbo. Então nós vamos trabalhar aí com o pronome antes do verbo, ok? Então, primeiro de tudo, antes de falar da próclise, nós temos que pensar nisso, não se inicia oração com pronome oblíquo átono. Não se inicia, não tem oração que começa com pronome, tá? Não se inicia oração com pronome oblíquo átono. Guardem isso na cabeça, ok? Eu tenho um exemplo aí, te peço um favor. Isso tá certo? Às vezes a gente falando acaba saindo, tá? Mas é errado, ok? Aí eu falo assim, peço-te um favor. Esse é o certo a ser usado, peço-te um favor. Não estamos começando com pronome oblíquo. Então, não se começa a oração com pronome oblíquo átono, ok? Então, te peço um favor, tá errado. Peço-te um favor, certo, ok? Vamos ver o uso da próclise. Usa-se próclise quando não houver pausa. Olha, temos que pensar, quando não houver pausa. O que é essa pausa? É um sinal de pontuação. Vamos pensar na vírgula. Usa a próclise quando não houver pausa. Olha lá. Eles se fixaram aqui. Tem alguma pausa antes? Não tem. Então eu estou vendo ali, eles, eu coloco assim o pronome, fixaram aqui. Então tá antes o verbo. Olha aí. Mas eu não entendi ainda. Vamos ver, Temos uma vírgula ali. Vamos pensar na frase que vem depois.
depois, olha ali, ó. Tem 3 pontinhas ali, vírgula. Se descobriu que? Se descobriu, eu tô vendo uma vírgula antes. Então, não vou colocar o pronome antes dessa vírgula. O pronome não vem antes de pausa. Não pode, tá? Mesma coisa que ele não inicia a frase, ele não vem antes de vírgula, de alguma pausa, tá? Então, ó, se descobriu. Então, é errado. Eu vou colocar esse pronome como? Ah, tem uma vírgula ali, então eu coloco o verbo e coloco o pronome depois, tá? Ó, descobriu-se. Esse é o uso dos pronomes, tá bom? Então, eu não posso iniciar frase com o pronome oblíquo átono e não posso colocar ele depois de uma pausa, porque é como se estivesse iniciando uma outra frase, tá bom? Então, ó, descobriu-se, esse é o certo de usar, tá? Olha lá, temos a vírgula, colocamos o verbo e depois o pronome, tá bom? Agora vamos ver o uso da próclise. Como é o uso, como é feito o uso da próclise, tá? Então, tem algumas regrinhas, e são bastantes, tá? Então, temos algumas regrinhas, vamos ver essas regrinhas. Vamos pensar que são palavras. As palavras, elas vão atrair o pronome para elas. Então, elas têm a palavra lá, elas atraem esse pronome para elas. Vem pronome, vem para mim, vem. É assim que elas fazem, tá? Vamos lá. Palavras negativas. As palavras negativas adoram, elas adoram os pronomes oblíquos átomos, porque elas querem para ela. Então, elas vão atrair para ela. Então, isso é um caso de próclise. Então, primeiro vem o pronome e depois o verbo. Então, é assim, ó, palavras negativas. Não, ninguém, nunca, jamais, nada, nem... Então, nós temos aí uma palavra negativa. Eu vou colocar o pronome perto dessa palavra negativa. Então, ela vai vir antes do verbo. Olha lá um exemplo. Nunca, uma palavra negativa, se sabe no que vai dar. Então, eu tenho nunca, que é a palavra negativa, ela chama o pronome para ela. Então, aí vem o pronome e depois o verbo, tá? Outra regrinha que se usa os pronomes é o advérbio, são os advérbios. Os advérbios, de maneira em geral, gente, aqui, já, lá, talvez, sempre, às vezes, quando, piriri, pororó, ontem, hoje, amanhã, tá? Então, todos esses advérbios nós usamos, ele vai atrair, tá, para eles o pronome, tá? Então, nós temos ali, ó, sempre te contei tudo. Olha lá o advérbio, aí ele faz assim, vem pronome, vem pra mim, vem. Então, ele atrai, né? Ele quer para perto dele esse pronome. Então, vem o advérbio, vem o pronome e depois o verbo, tá? Então, outra próclise. Então, nós temos aí próclise de novo. É um caso da próclise, então o advérbio atrai esse pronome para ele. Temos os pronomes relativos, que, quem, quando. Temos os indefinidos, alguém, ninguém, tudo e assim vai. Temos os demonstrativos, este, esse, isto, aquilo, tá? Então, nós temos todos esses pronomes, então os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, eles atraem, eles querem o pronome para eles. Então, fica assim, ó lá. Foi ela que o fez, ó, o que eu atraindo, chamando o pronome para ele. Então, vem pronome para mim, né? Ele chama, então o pronome vem antes do verbo. Então, ó, foi ela que o fez. Ó, tem o pronome que é um pronome relativo, o pronome oblíquo átono, e vem o verbo. Olha lá, alguns lhes deram maus conselhos, alguns, pronome o quê? Indefinido. Aí tem o pronome átono que foi atraído para ele, ó, vem pronome átono, então o pronome indefinido atrai. Aí também temos os demonstrativos, ó, isso me lembra algo, isso, né, isso me lembra algo. Nossa, um pronome demonstrativo. Então ele vai atrair o pronome para ele quer esse pronome para ele, tá? Então vem perto dele, aí depois vem o verbo, ok? Então a próclise, ele vai chamar para algumas palavrinhas que têm atração para ele. Ali, conjunções que ali em cima até comentei sobre o quando, né? Nós temos aí, ó, o que, quando, se, porquê, embora. Então as conjunções, de um modo geral, também atraem o pronome oblíquo átono para eles, ok? Tem um exemplo ali, comprarei o carro se me for útil. Mas, professora, você acabou de falar que o pronome oblíquo átono,
O se é pronome oblíquo átero. Por que você colocou ali? Mas esse se, lembra? Entra como conjunção. Por quê? Como? Porque ele tem o sentido de caso seja. Então, nós temos um pronome ali, uma conjunção condicional, tá? Vamos lá. Também tem as frases exclamativas, interrogativas, optativas. Quando nós temos essas frases, né, também ela traz um pronome para ela, vem antes do verbo, tá? Então, vamos lá. Como se maltratam com essas agressões? Olha lá. Olha, como se maltratam com essas agressões? Então, tem uma exclamativa. Quando me pagará pelo conserto do carro? Quanto me pagará pelo conserto do carro? Então eu tenho o quê? Uma interrogativa. Deus o acompanhe. Então eu tenho uma optativa. Então quando nós falamos em orações exclamativas, interrogativas, optativas, também entra a próclise, tá? O que é a próclise? Então, o pronome vem o quê? Antes do verbo, ó, pró, de antes, vem próclise, vem antes do verbo, tá bom? Vamos ver mais um caso aí? Nós temos aí a mesóclise. Mesóclise, o próprio nome está falando meio, mesóclise, meio, tá? Pensa assim, ó, mesóclise, meio, tá? Então é o nome dado quando o pronome fica intercalado ao verbo. Como intercalado? Fica lá no meio do verbo, tá? Então ela só é usada, então, olha a função dela, é só usada com o verbo no futuro do presente do indicativo e no futuro do pretérito, no pretérito do indicativo. Então nós só usamos a mesóclise dessas duas maneiras. Quando o verbo está no futuro do presente do indicativo ou no futuro do pretérito do indicativo. Se não tiver nenhum desses dois modos, não vai estar, dos verbos, nesse modo, não vai existir mesóclise, só existe com desses dois jeitos, tá? Então aí eu até coloquei um exemplo para que vocês possam seguir, ó. O futuro do presente do indicativo eu tenho aí, ó. Eu cantarei, tu cantarás, ele, ela cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles, elas cantam. Eu cantaria, tu cantarias. Então quando o verbo vir nesses dois modos, ó, futuro do presente do indicativo, né? Nesses dois modos de tempo, tá? Futuro do presente do indicativo e no futuro do pretérito do indicativo, nós temos aí uma mesóclise. Então, olha lá, eu cantaria. Como que nós vamos usar? Eu cantarei. Então, fica assim, ó. Cantar-te-ei uma música. Ó, de novo ali. Eu cantaria. Cantar-te-ia uma música. Então, isso aí nós falamos que é uma mesóclise. Porque o verbo ou está no futuro do presente do indicativo ou está no futuro do pretérito do indicativo. Tá bom? Esse é simples. Aí vamos para a ênclise, tá? O próximo, ênclise. A ênclise é o nome dado à colocação do pronome após o verbo. Ok? Então nós vamos usar a ênclise como? Vamos de acordo com o que? As prioridades. Tem próclise? Alguma palavrinha que atrai da próclise? Não. Tá no futuro do presente ou no futuro do pretérito o verbo? Não. Então nós vamos usar a ênclise, que é a ênclise é a posição normal de um pronome. Como assim? Porque ele vai obedecer o quê? A sequência verbo e complemento, tá? Então ele vai vir certinho. Então ela só ocorre quando não há justificativa para próclise ou mesóclise, tá? Então ela deve ser usada como? Em frase iniciada por verbo, desde que os verbos não estejam no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ok? Tá, gente? Olha, eu peço desculpa porque tem uma barulhada aqui perto aqui na minha rua, tá? É polícia, é gato passando, é caminhão na rua, então eu peço desculpa, tá? Mas tudo bem, vamos continuar, que eu não vou parar agora, tá? Dessa vez eu não paro. Vamos lá continuar? Ênclise. Faça-me o favor de puxar a cadeira. Repare, o verbo está iniciando. Eu poderia iniciar com o pronome? Não. O verbo está iniciando, então depois eu vou colocar o pronome. Depois o verbo, ó, faça-me o favor, olha lá a ênclise. Faça-me o favor de puxar a cadeira. Então eu tenho ali uma ênclise, tá bom? Então é isso, gente, ó. Atenção! Depois a vírgula não se pode usar o pronome oblíquo átero, então é usado depois o verbo, causando o quê? A ênclise. Olha só como a gente usa a ênclise. Depois não se usa, tem a vírgula. Aí a gente coloca o verbo e depois o pronome, então entra a ênclise. Não se inicia frase com pronome átono, ok? Então vem o quê?
nós podemos iniciar com o verbo. Do verbo vem a ênclise, o quê? O verbo vem o pronome depois dele, né? Então, é o caso de ênclise, tá? Olha aí um exemplo aí. Chegando lá, nós temos uma vírgula. Me preparei para a prova. Nossa, professora, você colocou um me ali depois da vírgula. Pode isso, gente? Não pode. Isso é errado. Então, como que nós vamos usar isso? Ó, chegando lá, vírgula, ó o verbo, preparei-me para a prova. Esse é o certo para se usar, ó. Vírgula, verbo, pronome, tá bom? Usa-se a ênclise depois do verbo no infinitivo pessoal, mesmo havendo justificativa para a próclise. Isso é uma exceção, gente. Todas as vezes que houver justificativa para a próclise, nós vamos usar o quê? A próclise. Então, todas aquelas palavras que atraem ele. Não tendo, nós vamos usar a ênclise. Mas isso aqui é uma exceção. Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, o que nós vamos fazer? Vai virar o quê? Ênclise, ó. Convém contar-lhe, ó, o verbo no infinitivo pessoal. Aí vem o pronome, tudo. Tá? Então, nós temos aí está formando aí, ó, o sujeito e o objeto ali, tá? Então, nós estamos, sujeito, o verbo e o objeto, tá? Então, ó, convém contar-lhe tudo, o verbo está no infinitivo pessoal, aí nós vamos usar ênclise. Caso contrário, é próclise, tá? Nós usamos a próclise para todas aquelas palavrinhas que atraem, palavra negativa, conjunção, subordinativa, advérbios, frases optativas, interrogativas, exclamativas, todas aquelas séries de palavrinhas que atraem o pronome para eles. Então nós usamos a próclise antes do verbo. Ah, vou usar a mesóclise. Como usar a mesóclise? Vai vir no meio do verbo, com os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, tá? Então aí é o uso da mesóclise. Aí a ênclise, se não tem nenhuma dessas, não tem uma prioridade para a próclise ou para a mesóclise, nós vamos usar o quê? A ênclise, tá? Que é o quê? A sequência normal do verbo complemento, tá bom? Então é isso.